Vamos trazer agora a base científica, né? A gente começa a falar de saúde cognitiva na década de 80. Gente, 84 eu estava nascendo, né? São quase 40 anos aí de pesquisa científica sobre saúde cognitiva. A gente tem um grande marco aí, que foi 2002, né? Que a gente tem uma pesquisa que vai trazer relação entre reserva cognitiva, ou seja, já se pesquisava reserva cognitiva há muito tempo, estilo de vida e o Alzheimer. Como que a reserva cognitiva associada ao estilo de vida, ela é um fator protetivo dentro da própria doença de Alzheimer. E vamos entender como? O estudo das freiras foi um grande marco dentro do fator protetivo da estimulação cognitiva. Foi um estudo longitudinal, né? Ou seja, essas freiras foram acompanhadas durante anos até que elas viessem a falecer e doassem seus cérebros para estudo pós-morte. Por que esse estudo começou? Porque a gente encontrou lá, né, esse cientista, 678 freiras com muita idade, né, super idosas, na casa dos 80, e nenhuma delas apresentava sintomas de demência, de doença neurodegenerativa, de doença de Alzheimer, que era uma das mais faladas na época. Ele ficou intrigado e fez esse estudo longitudinal. Conforme essas freiras iam falecendo e os cérebros chegavam para estudo pós-morte, eles visualizavam toda a estrutura da doença de Alzheimer. Redução de volume de massa cerebral, aumento de hipocampo, depósito de placa beta-amiloide, amaranhado de placas. Só que na vida do dia a dia, elas estavam funcionais e independentes. Ele começa, então, a fazer uma associação desse estilo de vida que foi protetivo nesse cérebro, que mesmo com a doença no cérebro instalada, elas continuavam funcionais no dia a dia. O que foi mapeado? A gente mapeou ali alimentação saudável, né? Então elas produziam esses alimentos na horta, alimentação mais orgânica, alto índice de folato que a gente encontra nas verduras verdes escuras, então couve, espinafre, então alimentação saudável, ausência de álcool, ausência de cigarro, que são fatores de risco. Elas apresentavam ali uma vida cognitivamente ativa, elas tinham aprendizado de outras línguas, aprendizado de instrumentos musicais, prática de oração, que equivale à meditação, quando a gente pensa em termos de base científica, né? Os estudos mostram como a meditação é um fator protetivo em termos de estruturas anatômicas do cérebro. A gente também tinha ali como um fator protetivo viver em sociedade, ou seja, não tinha isolamento social, não tinha depressão, ansiedade. Então, viver em grupo protegia esse cérebro e elas estavam sempre em atividades funcionais dentro do seu dia a dia. Elas tinham responsabilidade na horta, na plantação, na escola. 2/3 da nossa cognição é estilo de vida? Sabe aquela boa e velha frase que a gente escuta, o que não usa enferruja? Vocês conhecem essa frase, sim ou não? A gente tem um estudo que prova isso, né? Que é uma referência lá fora, que é o use it or lose it. Então, use ou perca. É o nosso que não usa enferruja. Então, diversas observações mostram nesse cérebro pós-morte também estudos, que o neurônio ativado, ou seja, o neurônio que foi estimulado, ele é mais capaz de suportar o envelhecimento normal, que tem a redução de velocidade, ou seja, manter esse cérebro ativo com estimulação é um fator protetivo para o envelhecimento normal, previne uma demência. E se a gente já tem uma DA, uma doença de Alzheimer instalada, esses neurônios ativados, eles trouxeram mais qualidade de vida, desacelerando sintomas. Gente, o que não usa enferruja é base científica, ok? O nosso fazer, ele é muito embasado. Já pode dizer para o nosso cliente que a gente tem. E olha, tem muita produção internacional, novamente por quê? Porque o Brasil agora que começou a se atentar sobre isso. A gente tem Relatório Nacional de Demência 2024, marcos políticos significativos também, né, nesses últimos anos agora. Então, o Brasil tem pouca publicação em português sobre o nosso fazer, mas tem também. Tá? Mas lá fora a gente tem muita produção. E aí um gráfico visual para vocês enxergarem a potência da reserva cognitiva, né? A gente tem lá embaixo, né, a doença de Alzheimer e o desempenho da cognição na vertical. Então, quanto mais a doença anda, esse desempenho ele vai cair. Na linha mais alta, a gente tem ali um idoso que tem reserva cognitiva. O pontilhado é o diagnóstico da demência. Olha como quem tem reserva cognitiva e quem não tem, chega mais rápido ou mais devagar no sintoma da doença, tá? Porque o diagnóstico da demência vem quando tem sintoma. Lembrando que a doença já está no cérebro antes do sintoma aparecer. Então, o idoso que tem baixa reserva cognitiva, ele chega mais rápido no diagnóstico.
O idoso que tem alta reserva cognitiva, ele consegue ir compensando a sua funcionalidade até que apareçam os sintomas. Os dois vão ter doença, mas um vai aparecer primeiro o sintoma, e é o sintoma que deixa a gente dependente, é o sintoma que traz sobrecarga na família, ok? Olha a importância aí da reserva cognitiva. Vamos falar da estimulação cognitiva em idosos, a nossa base de ciência. A gente tem 2 estudos principais, tá? Que é o SLS e o Active, que são estudos que já vão começar a mencionar treino cognitivo e padronização de testes, ou seja, eles pegam grupos de idosos de controle que não vão fazer nenhuma atividade cognitiva, grupos de idosos que vão fazer atividade cognitiva, eles elegem 2 ou 3 habilidades de todas aquelas que eu falei. Por que eles não trabalham todas? Porque é pesquisa, e pesquisa tem tempo para começar e tempo para acabar. Então, normalmente trabalha a memória de curto prazo, ou atenção, ou função executiva, foca em atividades para essas habilidades, testa primeiro o idoso para saber a nota dele, aplica as atividades, testa de novo. Quando testa de novo, o grupo que fez atividade cognitiva teve melhora. O grupo que não fez atividade cognitiva se manteve, ou às vezes até cai um pouquinho, né? Então a gente tem esses 2 estudos principais. E por que a gente começa a usar a palavra treino? Porque treino tem início, meio e fim, certo? E para pesquisa, o treino é importante. Então, a gente tem 2 marcos principais de estudos teóricos, tá? Que são esses 2. Como que a gente conclui, como que a gente explica de forma bonita e técnica o que é o nosso trabalho? Ele é uma intervenção, a estimulação cognitiva é uma intervenção não farmacológica, ou seja, não medicamentosa, baseada em evidências científicas, que tem um objetivo, né, que visa melhorar ou manter as habilidades cognitivas, prevenindo as doenças neurodegenerativas, assim como, né, o nosso segundo objetivo terapêutico, desacelerar sintoma do Alzheimer e outras demências. Assim a gente explica bonitinho, mas para o familiar ou para o idoso, às vezes até para o médico, a gente vai usar a metáfora do paraquedas e da floresta da trilha, ok? A gente teve uma outra publicação internacional significativa em 2023, que fez um outro marco importante, que mostra que a estimulação cognitiva estruturada, ou seja, aplicada por um profissional, a terapia de estimulação cognitiva, ela pode reduzir em até 63% o risco de um quadro de demência. Gente, é muita coisa. Concorda comigo? Trabalhar com saúde cognitiva é importantíssimo. E aí, um outro ponto, né, que essa publicação diz pra gente, que ela enfatiza, é que é preciso que a gente tenha mais profissionais fazendo intervenções cognitivas eficazes para preservar a autonomia e retardar o avanço dos quadros demenciais. A gente também tem comprovação científica que o nosso trabalho desacelera os sintomas de um quadro demencial. Então, a gente tem aí mais um ano super importante, né, de marco em termos de conteúdo.